Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, sou advogado e hoje a gente está gravando para o canal Direito no Popular, que é uma maneira de explicar uma linguagem bem tranquila as coisas que você escuta na mídia e não consegue entender. Hoje nós vamos falar sobre delação premiada e para isso eu chamei dois amigos que são excelentes criminalistas que estão aqui comigo hoje. Paulo Roberto Pereira Filho, André Perecmanes, que vão estar ajudando a gente nesse quadro. A gente vai fazer a pergunta agora para o André sobre o que é a colaboração premiada. A colaboração premiada é um instituto que visa facilitar a descoberta dos crimes e quem são seus autores, bem como obter os proventos do crime. Quer dizer, recuperar tudo que foi desviado eventualmente, rastrear o dinheiro, trazer para o erário, para os cofres públicos, aquilo que foi eventualmente fruto de corrupção, de lavagem de dinheiro. A colaboração premiada tem várias formas. O principal é compreender que o fenômeno, o Instituto da Colaboração, nada mais é do que o acusado espontaneamente procurar a autoridade policial, o Ministério Público, o Judiciário, para, arrependido ou não, admitir a sua participação, ajudar a descobrir aonde está o dinheiro, onde estão os frutos do crime e identificar todos os outros autores. Existem várias formas de colaborar. Premiada por quê? Porque ele obtém benefícios em troca disso. Então, embora a gente, historicamente, sempre tenha aprendido que é feio dedurar os outros, parece que agora está na moda. O sujeito, então, para não ser preso ou para ser solto, porque ele pode colaborar preso ou solto, ele dá ao Estado o que o Estado quer de informações e, em troca, ele obtém uma série de benefícios, que podem ser desde perdão judicial, até cumprir uma pena em regime semiaberto, com tornozeleira, enfim, vai depender de cada modalidade de acordo e de cada negociação. Então, pessoal, e para mim, até então, que era uma coisa de semântica entre a delação premiada e a colaboração, eu acabei descobrindo hoje que não é. Então, eu vou pedir para o meu amigo Paulo Pereira Filho explicar para a gente qual a diferença de delação e colaboração premiada. Na verdade, Antônio, a colaboração é gênero do qual a delação premiada é espécie. A delação, na verdade, é a maneira mais eficaz. É a maneira de que aquele indivíduo que está sendo investigado, ele vai apontar outros indivíduos que fazem parte daquela cadeia delitiva, daquela organização criminosa. Então, como o André falou, espera-se que o indivíduo mais baixo comece a delatar aqueles indivíduos que estejam na cadeia mais alta. Então, a delação é a principal maneira de se colaborar com a justiça. Muita gente tem dúvida também em relação aos termos de acordo. Da onde saem esses termos, quem elabora, quem faz, como é procedido o protocolo, enfim, a entrega desses termos de acordo e o benefício a qual o colaborador vai receber. Na realidade, o primeiro passo é o colaborador procurar as autoridades de investigação, se for uma delação, como a gente está dizendo, normalmente o Ministério Público, e apresentar mais ou menos um cardápio do que ele tem a dizer. Ele não vai apresentar com detalhes, ele não vai dar a receita, mas ele vai dizer mais ou menos o que ele vai apresentar, o que ele tem para dar. Se aquele interessar aos órgãos de persecução, de investigação, passa-se uma nova fase em que ele vai detalhar melhor essas informações. E aí vai se começar a negociação. De um lado, ele querendo, obviamente, ter o maior número de benefícios possíveis, como a gente falou, ele pode ter um perdão judicial, nem ser processado, ele pode ser processado, mas não ser preso, ele pode cumprir uma pena, ainda que em regime fechado, mas muito menor do que ele cumpriria se ele fosse condenado sem esse acordo. E, por outro lado, o Estado vai tentar obter dele o maior número possível de informações. Porque, na verdade, o Instituto, a ideia dele é que o sujeito que está na base da quadrilha, sujeito de menor importância, informe para as autoridades dados que possam levar ao topo da quadrilha. Não é o que a gente vem vendo, importante a gente ter isso em mente. Mas é assim que funciona. Quanto mais informações ele der, quanto mais novidades ele tiver e principalmente quanto mais rápido ele for, porque quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, então quem chega primeiro tem mais chance de ter um acordo melhor, melhor vai ser a perspectiva dele com a delação. Por outro lado, é importante esclarecer também que o Ministério Público, ele oferece os termos, mas quem decide se esses termos estão ok, se estão de acordo, é o juiz. Então, muitas vezes, é importante que o Ministério Público converse com o juiz antes,
Isso não está previsto na lei, mas é o que acontece na prática, para que o réu não confesse, não se entregue à toa, para depois ver o juiz negar a ele o benefício. Excelente. E como o André falou, eu tenho uma dúvida que surgiu. Existe a possibilidade de alguém ser condenado com base numa delação, no acordo de alguém, Paulo? Não, Antônio. Na verdade, para que haja uma condenação, é necessário outros elementos que não seja apenas a palavra do colaborador. A colaboração é apenas um dos meios para se chegar num possível decreto condenatório. É necessário prova documental, enfim, é necessário um plus, além da delação premiada. Paulo, é errado eu falar que, então, a delação premiada ela serve de esqueleto para que depois nutra-se um corpo? Sim. Na verdade, a delação premiada, ela sedimenta um caminho para se chegar ou não numa condenação de outros elementos que não seja o colaborador, caso o colaborador tenha o benefício de não ser condenado, por exemplo. Então, galera, essas foram as explicações que a gente teve sobre colaboração premiada, delação premiada, tudo isso que está acontecendo no nosso cenário. Foi muito gratificante fazer esse vídeo com esses dois advogados que são gigantes na advocacia criminal. Obrigado, esse é o canal Direito no Popular. Mande para os seus amigos, para os seus inimigos. Coloca aqui embaixo, se inscreva. É isso, galera. Muito obrigado mesmo. Beijão, tchau! Pessoal, na realidade, existe uma questão... Ele tá fazendo força, porque não tem nem peso para fazer barulho. Vamos lá.